Galera, aqui é o Ramos Vieira, professor de violão e guitarra. Estou aqui para falar um pouquinho sobre mim. Aos 17 anos, eu comecei a me interessar. Eu já gostava de instrumento, já gostava de música desde que eu nasci. A minha mãe me contava, né, que quando eu estava chorando muito, meu pai pegava um radinho de pilha, que vocês que são novos hoje não sabem o que é isso. Pegava um radinho de pilha e colocava perto do meu ouvido e eu me acalmava, ficava ouvindo aquela música. Depois eu fui crescendo, fui gostando de fazer batucada na mesa, em tampa de panela. E quando eu cheguei aos 17 anos, eu gostava de ver as pessoas tocarem violão, guitarra, tá? E eu tinha um desejo enorme de aprender a tocar. Só que eu não tinha condições financeiras para aprender a tocar. Então, quando eu fiz 18 anos, 17 para 18 anos, né? Eu entrei para a igreja e na igreja Batista, eu comecei a ter a minha experiência com música. Lembro que o meu primeiro violão foi um violão tonante, muito velho, muito acabado, inclusive os trastes dele já estavam encostando já na escala, encostando na madeira, mas era o meu sonho. Consegui aquele violão com muita luta, muita ralação. E ali, todos os sábados, eu ia 1 hora por semana, no sábado, eu ia lá para aprender alguma coisa. E eu aprendi só 4 acordes só do campo harmônico de Dó. Só aprendi o Dó, o Lá menor, o Fá e o Sol. Não, e o Ré menor. E com isso aí eu comecei a brincar, né? Começava a brincar, não tinha ainda uma habilidade rítmica, não tinha, mas eu ficava incomodando meus irmãos e a minha mãe e meu pai com aquele instrumento. Quando eu percebi que eu ficava incomodando eles com aquele instrumento, porque quando a pessoa está aprendendo, é chato, para quem está perto é chato, porque é aquela coisa repetitiva. A pessoa está querendo tocar, mas ela não tem ainda habilidade, então ela faz as coisas erradas, e isso, para a pessoa que está aprendendo não, mas para a pessoa que tá perto ali vendo e ouvindo, é chato. Então o que eu fazia? Eu ia treinar os acordes, eu colocava uma flanela entre as cordas do violão ali, ia para dentro do banheiro, quando todo mundo ia dormir, e eu ficava ali fazendo os acordes, treinando os acordes, as passagens desses 5 acordes. Ficava treinando para ter velocidade. Então, teve uma vez que meu pai se levantou para ir no banheiro, já era quase 5 horas da manhã, e eu estava ali ainda praticando, né? E ele puxou minha orelha e falou que aquilo era coisa de vagabundo, porque na minha época, quando eu era bem jovem, ser músico era coisa para preguiçoso, para vagabundo. Então, de repente, você também já passou por isso e se identifica com a minha história. Então, o que acontece? A partir dali, eu comecei a ter uma habilidade, e eu sempre tive, eu não sabia, mas eu tinha intuição musical, eu tinha um bom ouvido musical, né? Como diz, a pessoa tem um dom, ela nasce com aquele dom. Então, o que acontece? Abri uma igreja no meu bairro, e uma igreja, na época era a Igreja Universal, eu era da Igreja Universal do centro de Duque de Caxias. Abri uma igreja no meu bairro, na Vila São Luís, e eu fui com meus irmãos, com meu irmão Ricardo, e fomos lá na inauguração da igreja. Então, a igreja lotada, imagina a inauguração de uma igreja lotada. Aí, nesse dia teve músicos lá da sede, e, puxa vida, que maravilha. Eu fiquei olhando aquilo e desejando ardentemente um dia poder tocar igual a eles. E o que acontece? Passou aquele dia da inauguração, e na segunda-feira teve culto de novo, de reunião, que chamava de reunião. Eu fui num culto da tarde,
e junto com meu irmão e 2 colegas meus. A igreja também não estava tão cheia como no dia da inauguração. Mas aí não tinha o guitarrista, não tinha alguém para tocar, que na época não tinha tecladista, era guitarrista. O que acontece? O pastor perguntou, tem alguém aqui que toca violão, que toca guitarra e tal? Aí o meu irmão e meus colegas apontaram para mim, ele, né? E eu super nervoso, porque eu só conhecia 5 acordes, né? Eu já tinha uma habilidade, eu tocava as modinhas que eu tocava na época, porque não tinha revistinha de músicas evangélicas na época, era musiquinha, era o top 10 na época, Lulu Santos, Kid Abelha e tal. Então, na tonalidade de dó, eu conseguia tocar aquelas musiquinhas, então eles achavam que eu era top, que eu era fera, que eu tocava. Só que era completamente diferente você tocar para você tocar aquilo que você praticou, que você ensaiou, e você tocar de orelhada. Então, o pastor, vem aqui. Eu subi lá em cima, tinha uma guitarra lá em cima, eu nunca tinha pego numa guitarra, não sabia como afinar uma guitarra, não sabia como... Na verdade, eu não sabia nem como afinar o violão, não sabia como afinar o instrumento e não sabia nem como ligar uma guitarra. Aí o pastor ligou na caixa lá, tal, ficou aquele som, aquele barulho, e começou a cantar uns corinhos lá, e o pastor, vai ou não vai, vai ou não vai, e eu não sabia achar o tom, não sabia nada, né? Então imagina, igual uma barata tonta, uma pessoa desbaratinada em cima de um palco ali, e com aquela pressão na cabeça, morto de vergonha, e eu não esqueço nunca mais. Daquele dia em diante, eu coloquei uma coisa na minha cabeça: nunca mais eu vou subir em palco nenhum, em lugar nenhum para tocar sem ter o conhecimento. Então, acabou o louvor ali e tal, acabou o culto, o pastor me chamou e falou, olha só, se você quiser vir praticar, se você quiser vir aqui nos intervalos da reunião aqui à tarde, tal, de manhã, e quiser pegar a guitarra e você ensaiar aqui, treinar, fica à vontade. Aí, ou seja, a porta se abriu para mim. Aí eu já comecei a ter um contato com a guitarra. E nessa semana chegou um guitarrista, o nome dele era Claudinho. Ele chegou e ele tocava, né? Tocava em 3 reuniões por dia. E à noite eu estava lá, sempre estava lá. E o pastor foi e falou com ele, tem como tu dar uma ajuda pro rapaz aí, pro garoto aí, para ele poder começar a treinar, a tocar também? Aí, pô, eu conhecia 5 acordes, né? Aí esse cara foi, me chamou na hora do culto, me chamou lá em cima e pediu para me sentar do lado dele e ver o que ele estava fazendo. Então eu achava muito bonito a pessoa tocando, né, tirando música de ouvido, o pessoal começava a cantar, bater palma, e ele tocava no ritmo. E isso para mim era sensacional. Então era aquilo que eu queria para minha vida. O que acontece? Eu falei com ele que conhecia 5 acordes só, ele falou, não, pode deixar que eu vou te dar uma orientação. Você procura chegar cedo, eu sempre chego às 5, o culto era às 7 horas e chegava às 5 horas da tarde. Você chega mais cedo que eu vou te passando, traz um caderno, alguma coisa para anotar. E eu peguei, né, comprei um caderninho e comecei aí, e ele começou a me passando os acordes, né, passou o acorde de Mi menor, aí passou o acorde completo, Dó com sétima, né? Aí me passou os acordes de Ré, os acordes de Mi, né? Os acordes de Fá, os acordes de Sol. Não tinha me passado acorde sustenido nenhum. Então me passou só os acordes naturais, até o Si, né? E ele falou comigo o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai olhar para onde você está fazendo o acorde, e você vai, quando você quiser fazer o sustenido, é só você aumentar uma casa e você seguir o padrão dos acordes, né? Para mim foi um pouco complicado porque você não tem noção nenhuma de acordes, né? Perdão, eu não tinha noção nenhuma de como fazer isso, né? E só sei que fomos, né? Na terceira semana, ele começou a colocar a guitarra na minha mão. Quando tinha aqueles corinhos mais fáceis, ele colocava na minha mão e ia me dando a dica, ó, tá em tal tom. Aí
eu pegava lá e falava assim, agora você toca tal, 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 né? Me falava a primeira vez e a segunda vez eu já ia embora, né? E muitas vezes o pastor que estava lá, ele seguia aquele mesmo tom, então era fácil porque eu tocava sempre naquele mesmo tom, às vezes era no Fá, às vezes era no Sol, no Lá, né? No Dó, e era sempre aquela sequência. E eu sempre tive curiosidade para saber, para entender como funcionava aquilo, né? Então, o que acontece? Foi passando o tempo, aquele rapaz ele saiu, ele foi para outra igreja e eu fiquei como guitarrista da igreja. Então, a partir dali eu já comecei a ter uma responsabilidade, né? De agora sou eu que vou ter que tocar ali agora. Então eu comecei, porque eu já tocava já os hinos, né? E eu queria aprender a fazer um fundo musical para um momento de pregação. E essa necessidade que eu tinha de aprender, né, diariamente, eu tinha uma necessidade de entender, de querer aprender, de querer ser bom. Mas eu não queria ser bom para poder mostrar para os outros, não, porque eu queria realmente aprender. Então, eu acho que está faltando, acredito que está faltando em muita gente, principalmente jovens, é a vontade de querer realmente aprender, para si, para entender, não para mostrar para os outros. Então, o que acontece hoje? As pessoas mal começam, os jovens mal começam a aprender os acordes, já querem fazer solos milaborantes, né? Já querem tocar solos, né, de oficina G3 e por aí vai. E eles não entendem nem de escala, como funciona a escala, como funciona o campo harmônico. Mas eu também, como jovem, comecei também a cometer os meus erros, né? Então, eu lembro que um amigo meu, o Zinho, hoje ele é luthier, né? Luthier de guitarra, de baixo, um excelente luthier, tá? Em Duque de Caxias, é só você procurar quem é o luthier, ou colocar aqui no Facebook, ó, luthier Aloysio, né? Então, Aloysio Nogueira. Então, o que acontece? Até perdi o fio da meada.